Você acredita que Deus tem um plano para você? Que Deus tem um propósito com você? Então abra sua Bíblia em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para todos nós. Jeremias 29:11. Olha o que diz Jeremias 29:11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. Quem sabe? Ele. Quem sabe? Deus. Você é uma pessoa que está aqui nessa terra e Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito com você. Quem sabe desse plano? Ele. Quem sabe desse plano? O Senhor. Então eu tenho que ir até quem? Eu tenho que ir até Ele. Se eu for até Ele, Ele vai revelar tudo que Ele tem para mim. E Ele revela através do quê? Ele revela através da sua palavra. Jeremias 33, versículos 1, 2 e 3. Coloque lá, por favor. Jeremias 33, versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Jeremias estava preso. Jeremias estava no pátio da guarda. Aí veio a palavra a ele a segunda vez. Quando a palavra de Deus veio a Jeremias, veio para libertá-lo daquela prisão. Veio para tirar ele daquela situação. Jeremias era um profeta em que foi revelado a ele o plano que Deus tinha para ele. Foi revelado a ele o plano que Deus tinha para ele. Só que agora ele estava preso. Ele estava passando um momento difícil. Mas no chamado dele, o Senhor Deus falou: não temas diante deles. Aquilo que eu colocar na sua boca, você vai falar. Não temas, porque eu sou contigo. Eu vou falar através dos seus lábios. O que Deus revelou para Jeremias lá no capítulo 1, versículo 5. Depois a gente volta aqui. Lá no capítulo 1, versículo 5. Olha só o que Deus revelou para Jeremias. Olha o versículo 4. O 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então Deus sempre vinha com a palavra e mostrava para ele. Né? E o que foi dito a ele? Versículo 5. Olha o que foi dito a ele. Versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então o que Deus está falando aqui? Deus está falando que antes de ele ser concebido no ventre, Deus já conhecia ele. Deus já via ele. Deus já sabia quem ele era. Por isso que é muito importante a igreja levantar mesmo a bandeira contra o aborto, viu? É muito importante. Uma certa senhora um dia chegou para mim: pastor, estou com a gravidez indesejada. O pai mandou tirar. Eu não sei o que eu faço. Eu falei: deixa nascer. Eu falei: deixa vir. Porque a criança não tem culpa. Aí eu dei o exemplo de Davi. Davi cometeu um erro. O erro que Davi cometeu foi ter colocado o marido de Betseba à frente da batalha, matou o marido dela, tinha engravidado ela, ele queria omitir, esconder aquilo, né? Só que aquele erro foi o de Davi. Salomão depois foi escolhido para ser rei. Então a criança não tem culpa. Deus é completamente contra a morte. Contra alguém matar alguém, tirar a vida de alguém. Antes que formasse no ventre te conheci. Tem gente que fala: não, pastor, mas olha, é só um embriãozinho, é só uma bolinha de sangue, é isso. Não, ali já tem um espírito. Ali já tem algo, ali já tem a parte de Deus dentro daquela pessoa. E ele começa a revelar para ele que deu ele para as nações como o quê? Como profeta. Jeremias chorou muito pregando o evangelho. Jeremias, ele foi muito rejeitado pregando o evangelho. Jeremias, ele morreu depois de uma palavra que ele ministrou no Egito. Os próprios contemporâneos dele que mataram ele. A coisa foi séria. Ele foi completamente rejeitado pela palavra que ele trazia. Porque a palavra na boca de Jeremias era verdade. Jeremias, você vê no capítulo 33, ele estava o quê? Preso. Por que ele era preso? Pela pregação que ele pregava, pela ministração que ele trazia. Mas Deus sempre mandava uma palavra libertadora para ele.
Deus sempre mandava algo libertador para ele. Por quê? Porque Jeremias estava cumprindo o plano de Deus. E às vezes, mesmo cumprindo o plano de Deus, a gente chora. Mesmo cumprindo o plano de Deus, nós temos aflições. Mesmo cumprindo o plano de Deus, nós temos dificuldades. Mesmo cumprindo, irmãos, teve uma situação, uma vez um pastor, ele teve uma atitude contra um outro pastor. Ele era líder, né? E aí ele pegou e falou, o liderado falou para o pastor que fez aquilo com ele, falou assim, olha, eu não vou fazer como Pedro, não. Eu não vou falar que eu estou pronto. Deus sabe o que está fazendo. Eu vou orar, vou buscar Deus. E o Senhor pode ficar tranquilo, que eu não tenho nada no coração contra o Senhor. Irmão, no outro dia a situação estava resolvida. Ele foi orar, foi buscar Deus. O outro também orou, foi buscar Deus. E Deus foi e fez a obra. E tudo aquilo fez parte de um crescimento da vida daquelas duas pessoas, daqueles dois homens. Então Deus sabe sempre o que Ele faz. Amém, Jesus? Deus sabe. Antes que te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da mata te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Esse era o plano de Deus. Para quem? Para Jeremias. Qual que é o plano de Deus para você? Você sabe qual que é o plano de Deus para você? Porque você tem o seu plano também. É ou não é? Você tem o seu plano. Mas Deus tem um plano com você. Deus tem um plano através de você. E nesse plano de Deus, através de você, que vem pela palavra, por exemplo, se eu perguntar para você hoje, por que você é um obreiro? Por que você é um pastor? Você pode fazer uma dissertação, uma redação, com base na palavra, com base no Evangelho. Escrever a sua história não com base em experiência, não com base em coisas humanas, não, mas com base na palavra. De você chegar e falar, não, Deus me chamou, Ele me deu essa palavra. E aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus me deu essa palavra. E foi acontecer aqui, aí Deus foi, usou uma pessoa e confirmou a palavra. E aquilo, tal, e você faz uma dissertação, você faz uma redação em cima de palavras que Deus te deu e que essas palavras foram dadas a você para você construir, para você edificar nesse solo que Deus assim colocou diante de você. Assim foi com Jeremias, assim foi com Isaías, assim foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, e é dessa forma que acontece conosco também. É dessa maneira que Deus, Ele age na nossa vida. No versículo seguinte fala assim, no 6, Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Olha o que Deus fala para ele. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. E ele fala no versículo seguinte, olha só, não temas diante deles. Deus... Não tenha medo. Não tenha medo diante deles. É como Amós, né? Estava conversando com o pastor Felipe, é como Amós. Amós chega diante do rei e fala assim, seu reinado vai cair. O rei vira e fala assim, você não é mais profeta aqui. Amós fala, não foi o homem que me levantou. E de fato não tinha sido o Senhor. E olha o que o profeta falou para o rei. Olha o que o profeta falou para aquele rei. Então, quando Deus te levanta, não temas diante de ninguém. Não temas diante de nada. Amém, Jesus? Não temas diante deles. Porque estou contigo. Para o quê? Te livrar, diz o Senhor. Aí você volta lá no 33. Volta no 33. Olha só. 33, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele como? Encerrado no pátio da guarda. Imagine ele lá no pátio da guarda e lembrando, Deus falou para eu não temer porque Deus é comigo. Eu estou no propósito de Deus. Eu estou no caminho de Deus. Eu estou naquilo que Deus me levantou para fazer. Eu sei que eu não fui levantado por homens, eu fui levantado pelo Senhor. Eu não me formei num cursinho de teologia. Eu não me formei numa escola de teologia.
eu me formei com o Espírito Santo de Deus. A melhor formação que tem é a formação dos apóstolos. A melhor formação que tem foi a formação dos apóstolos. Irmão, o apóstolo Paulo pode ter sido o cara mais estudado daquela época. Pode ter sido o cara que podia falar várias línguas. Mas ele não se gloriava nisso. Ele se gloriava em Cristo, irmão. Ele passava para as pessoas, para a igreja, aquilo que ele aprendeu da parte de Deus. Ele não ficava, ele estudou com Gamaliel, irmãos. Você não vê ele se gabando por causa disso. Uma pessoa que é carnal, que é terrestre, ele vai sempre se gabar em cima de coisas dessa terra. Mas uma pessoa que ela é feita pelo Espírito Santo, ele fala, a presença de Deus basta para mim. A simplicidade do Evangelho basta para mim. A simplicidade da palavra de Deus basta para mim. E ele vai seguir a vida fazendo a obra de Deus no plano de Deus. Então imagine ele preso agora. Aí Deus manda uma palavra. E ele continua preso. Aí Deus manda a segunda vez a palavra. E quem estava falando? Versículo seguinte. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. E qual foi a mensagem? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Irmãos, para Deus libertar uma pessoa de uma prisão, mesmo ela cumprindo o seu chamado, ela cumprindo o seu ministério, ela tem que estar atenta à palavra que Deus está enviando. Ela tem que estar atenta à palavra que Deus está mandando. No caso dele, clama a mim. No caso de Ezequias, coloque em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então eu preciso entender que palavra que Deus vai dar para mim. Nós somos pessoas indivíduos, nós somos ímpar, irmãos. Nós somos ímpar. Um indivíduo, a salvação é o quê? É individual, não é coletivo. Então eu preciso entender que palavra que Deus vai dar para mim. No caso dele, clama que eu vou te responder. No caso de Ezequias, coloque em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra que Deus está dando para mim? Como a palavra de terça-feira, a mentira. Não quero na minha vida, está amarrado, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando comigo. A pornografia, a prostituição. Não, Senhor, eu vou lutar contra. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não faz parte de um plano que o Senhor tem para mim. Isso é plano do diabo para me destruir. Isso é plano do diabo para quebrar minha comunhão contigo. Isso é plano do diabo para me manter na prisão. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso para mim. Então você vai ouvindo a palavra de Deus e Deus vai libertando. Você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo a obra na sua vida. Deus vai fazendo a obra na minha vida. Deus vai fazendo a obra na nossa vida. E quem fala? Aquele que faz isso, aquele que forma isso, aquele que forma aquilo. O Senhor é o seu nome. Ele forma, Ele estabelece. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele que fala isso, é Ele que forma isso. Clama a mim, responder-te-ei. Além de responder, Ele fala assim, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes, que você ainda nem tem noção que eu vou fazer. Além de eu responder você, eu vou anunciar. Por que eu trouxe essa mensagem para você? Por que hoje eu trouxe essa mensagem para você? Porque nós estamos de passagem nesse mundo. E nós precisamos entender o nosso propósito. Nós precisamos entender o plano que Deus tem para nós. Mas aonde que eu vou descobrir isso? Na palavra. Por isso que é uma luta, às vezes, ler a Bíblia. Responde para você mesmo, você leu a Bíblia essa semana? Você orou essa semana? Né? Que tipo de oração que foi? Aquela oração meia água com açúcar? Né? Você buscou a presença de Deus assim, sabe, de você derramar a sua alma na presença do Senhor? Responda para você mesmo, que é individual, é você e Deus. É você e o Senhor, sou eu e o Senhor. Eu vou responder pela minha vida e vou responder por aqueles que eu prego para eles também, a palavra que eu estou pregando. Você vai responder pela sua vida. Irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, e quando a gente entende o plano de Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente entende. Deus é capaz de fazer coisas que Ele nem ia fazer na nossa vida, Ele faz. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz lá Hebreus 11:6. Vai lá. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha só o que diz. Ora, sem fé é o quê?
impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. E o que Ele é? Galardoador de quem? Dos que o buscam. Se eu viver uma vida com Deus, esse buscar tem que fazer parte do meu propósito. Esse buscar tem que fazer parte do plano. Eu tenho que entender que faz parte de um plano que Deus tem para mim. No plano de Deus, eu estou inserido como alguém que devo buscá-lo. Está dando para entender? Que eu devo buscá-lo. Quando eu entendo que eu devo buscar a Deus, eu começo a ter um hábito de orar, de ler a Bíblia. Porque se você não orar e você não ler a Bíblia, você não vai ser espiritual. Se você não orar e você não ler a Bíblia, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser fraco. Você vai ser fraco emocionalmente. Você vai ser fraco nas suas decisões. Você vai ser fraco. Porque a única coisa que fortalece a nossa alma é a leitura da palavra de Deus e a oração. A gente tem que ler a Bíblia, orar, jejuar quando percebe que o noivo foi tirado e obediência. Essas são as 4 coisas que nós temos que entender que faz parte de um plano revelado para nós. Nós passamos por essa vida, nós passamos por Jericó, lembra da mensagem de terça-feira? Nós passamos por essa vida, e nós não podemos passar por essa vida sem buscar, sem estar na presença de Deus. Se nós buscarmos a Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador. Nós vamos entrar na presença de Deus de uma forma e vamos sair de outra. A gente entra para adorar a Deus, sabe? A gente entra para a gente dizer para Deus: eu te amo, Senhor. Eu estou aqui na tua presença porque eu desejo mais de ti. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para colocar minha vida diante do Senhor, para o Senhor tirar de mim o que não te agrada, para o Senhor expurgar de mim aquilo que me é oculto. Meu Deus, eu estou aqui porque eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu estou aqui porque eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. Eu quero aprender mais de ti, Senhor. Eu estou te buscando. Eu estou aqui porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Sabe aquela oração que você entra rasgando o seu coração na presença de Deus? E naquela oração, talvez você nem pede nada. Você está lá só para conversar com Deus, para abrir seu coração. E você sai dali com um presente. Você sai dali com uma chave na mão. Você sai dali com um decreto dos céus sobre a sua vida. Irmão, olha o presente que Tiago, Pedro e João receberam. Jesus falou: vamos orar comigo. Olha só. Vamos orar comigo. Eles foram. Foram lá. Quando foram orar, de repente, irmãos, os céus se abrem e aparece Moisés e Elias. E começa a conversar com o Senhor. Olha a experiência que eles tiveram. Que presente de Deus que eles tiveram. Mas só eles tiveram. Quem não estava ali não teve. Não teve. Mas eles tiveram. O Pedro ficou tão afoito, mas tão afoito, que ele esqueceu do plano dele depois, né? Esqueceu até do plano que Jesus tinha revelado, que era salvar a humanidade. Vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor. Vamos colocar uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. A gente fica com o Senhor na sua tenda. Vamos colocar aqui porque está tão bom aqui. Que presente é esse? Que galardão é esse? Que coisa linda é essa? Que experiência maravilhosa é essa? Aí vem uma voz dos céus, outro presente. Ô Pedro, em outras palavras, ele é o meu filho amado. Escute ele. O propósito
não é que vocês fiquem nessas tendas. O propósito é que vocês vão com Ele até a morte. E morte de cruz. Para que a humanidade tenha a oportunidade de serem salvos. Mas se dependesse de Pedro, por isso que a liderança não pode ser dada, né, irmão, para a pessoa quando é neófito na fé, né? Não pode, porque ele não cumpre o propósito. Ele não cumpre o propósito. E a pior coisa, irmão, é quando a gente não cumpre o nosso propósito. Porque quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente tem um fim que a gente espera. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente pode ter muita coisa, mas o melhor de Deus a gente não tem. Você quer ser galardoado? Porque esse galardão não é só o galardão do tribunal de Cristo. Não é só aquele. O galardão começa já aqui. Porque Pedro chegou para Jesus e falou assim, ó, e nós que deixamos tudo e te servimos. Te seguimos. O que nós ganhamos com isso? Jesus falou o quê? No presente, no futuro e na eternidade. 100 vezes mais. Quando? No presente, no futuro e na eternidade. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos buscar mais a Deus. Nós vamos orar mais a Deus. O pastor vai chamar para oração, para algum propósito. Eu não vou ficar dentro de mim remoendo. Puxa, eu já pego e coloco no meu coração, sabe o quê? Que escuta uma palavra dessa? Vou buscar meu galardão. Onde você vai? Buscar meu galardão. O pastor agora colocou oração, tem que vir orar. Esse é bobo, irmão, vou buscar meu galardão. Se você quiser buscar, tu fica aí. Eu vou buscar, eu vou receber e você não vai receber. Que é isso, pastor? Que falta de amor? Falta de amor coisa nenhuma, irmão. Está escrito aqui, ó. Ele só vai galardoar quem busca. Porque quem não busca não está cumprindo o seu propósito. Quem não ora, quem não jejua, quem não obedece a Deus, não está cumprindo o seu propósito. Deus chamou a gente para cumprir o propósito dele na nossa vida. E aí, se nós cumprirmos o nosso propósito, buscarmos a Deus, e buscarmos de que forma, pastor? Jeremias 29, versículo 12. Vai lá. Jeremias 29, versículo 12. Olha o que diz. Então, vamos ver o 11 de novo, para a gente só não sair do entendimento. Porque eu bem sei os pensamentos, planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. De quê? E não de? Para vos dar o quê? Irmão, tem gente que nunca consegue ter o fim que espera. Nunca consegue. Só tem que parar e falar, Deus, onde que eu saí do seu plano? Deus tem um fim que nós esperamos. Porque nós temos sonhos. E Ele fala assim, ó, se você entregar o seu caminho a mim, se você agradar ao Senhor, Ele vai conceder até o desejo do seu coração. Olha o galardão aí. Deus te coloca numa terra que você vai comer pão sem escassez, nada vai te faltar nela. Olha o galardão aí. Olha só. O fim que nós esperamos. Olha o versículo seguinte, o 12. Então, agora eu sei o plano de Deus, né? Me invocareis e ireis, e orareis a mim. E o quê? E eu vos ouvirei. Quando? E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. E aí você vai e busca a Deus. Você está cumprindo o seu propósito. Você está cumprindo o seu plano. Você está desempenhando o seu papel. Você está dentro da vontade de Deus. Resultado, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E você pode ter certeza absoluta que você não será um cristão frustrado.
Você vai ser um cristão onde sobre a sua vida vai ter o acúmulo de bens. Porque é isso que a Bíblia diz. Vai ter um acúmulo de bens. Irmãos, por favor, luta todo mundo tem. A adversidade vem para todo mundo. No mundo tereis aflições. Mas tudo que vier contra você vai ser transformado em bênção. Tudo que vier, até o Efraim, filho de José, que ele colocou o nome de Efraim. Por quê? Porque ele disse, Deus me fez crescer na minha aflição. Até na aflição você não vai morrer, você vai crescer. Porque você vai deixar Deus trabalhar você. Você vai deixar. Você vai deixar Deus trabalhar você. Você sabia que um justo pode ferir outro? Sabia? A Bíblia fala assim, ó, fira-me o justo, e será um óleo fresco, que a minha cabeça não rejeitará. O que é esse óleo fresco? É uma unção, um óleo derramado sobre a pessoa em que a mosca não vai pousar. Quem tem azeite na sua cabeça, a mosca não posa. Não posa, irmãos. Não posa. E no seu caminho isso vai fazer parte da sua vida também. Você quer ver uma coisa? Quando Jerusalém é aqui em cima, Jericó é embaixo. O sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó. Viu um rapaz lá, que foi pego pelos assaltantes, estava quase que morto, ferido. O que o sacerdote fez? Passou de largo. Logo atrás dele vinha um levita. O levita viu o exemplo do sacerdote, fez a mesma coisa. Só que ali ia passando um viajante. Esse viajante era o bom samaritano, que é Jesus Cristo. Pegou aquele homem, cuidou da ferida dele, colocou azeite, colocou o vinho, levou ele para um hotel. Sabe quem estava nesse hotel? O sacerdote e o levita. Quem estava nesse hotel? Pois é. Agora ele teve que lidar com aqueles que o rejeitaram. Porque aquele hotel significa igreja. Irmãos, às vezes nós temos que lidar com rejeição. Às vezes a gente tem que se lidar, às vezes, com aquele que passa de largo. E ele fala mais. Um bom samaritano, ele fala assim, ó, você vai ter problema com esse aqui. Mas faça o que tem que ser feito. Ele está sendo colocado nesse hotel agora. Ele vai ter que lidar com o sacerdote, ele vai ter que lidar com o levita. Mas ele também vai dar problema para o hotel. Só que quando eu voltar, eu vou indenizar você. Forte isso aqui, né? Quando eu voltar, eu vou indenizar. Todo trabalho que você fizer no meu nome, eu vou indenizar você. Eu vou te dar recurso para você fazer o que tem que ser feito. Se faltar alguma coisa, eu vou indenizar você. Esse hotel é a igreja. Por que não levou para Jerusalém? Por que Jesus morreu e não levou os discípulos para Jerusalém? Por quê? Por que ele fundou os hotéis? E até hoje tem hotéis espalhados pelo mundo afora. Por quê? Porque primeiro as pessoas têm que aprender a passar pelo hotel. Tem que aprender a lidar com os erros e acertos dos outros. Tem que saber conviver com os diferentes. Tem que saber permanecer e perseverar, ainda que rejeitado. Porque Deus sabe muito bem o que está fazendo.
E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Receba essa palavra. Se você é espiritual, você recebe. Talvez você nunca ouviu uma revelação dessa. Quando nós passamos, irmãos, em Jericó, e lá em Lucas 19 diz que Jesus passou em Jericó, e Jericó é o mundo, nós estamos de passagem aqui. Nós precisamos entender o que tinha em Jericó. A primeira coisa que temos que fazer, irmão, passando em Jericó, entendendo, mais uma vez voltando para a mensagem, entendendo o plano que Deus tem para nós, amém, Jesus? Entendendo o projeto que Deus tem para nós, nós precisamos entender que Jericó tem que ser destruído na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para você responde para você mesmo. Você já destruiu o mundo da sua vida? Porque lá em Josué, no capítulo 6, o 20 e o 21, ali o Senhor manda destruir tudo. Jericó representa o mundo. E Deus manda destruir tudo. Tudo. Vamos responder para nós mesmos. Será que nós já destruímos o mundo da nossa vida? Irmãos, eu falo assim, a maioria das pessoas que vão à igreja, elas vão por uma necessidade do mundo. As coisas que existem no mundo, as coisas que Deus tem para nós nesse mundo, coloque na sua cabeça que são acessórios, gente. São chamados pela Bíblia de demais coisas. Não pode ser o seu foco principal nessa vida. O seu foco principal nessa vida tem que ser o Senhor. Tem que ser o reino de Deus. Você tem que estar disposto a perder tudo menos a presença do Senhor. Você tem que estar disposto a servir a Deus até que nada mais importe. Não estou dizendo para você, ai pastor, eu não estou querendo mais trabalhar lá fora, então eu vou parar de trabalhar, você vai passar fome. Não é isso não, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Você tem que ficar na presença de Deus, você tem seus compromissos, você tem as suas coisas, mas irmãos, o amor que você tem a Deus é muito maior do que qualquer coisa nesse mundo, a ponto de cada vez que você é abençoado, mais próximo de Deus você vai estar. Mais próximo de Deus você vai estar. E cuidado com esse negócio, eu vou largar tudo e vou fazer a obra. Você não foi chamado ainda. Você vai quebrar a cara. Não, mas eu tenho um chamado. Quem reconhece o seu chamado não é você. Quem reconhece o seu chamado é a igreja. Então cuidado para você não tocar a trombeta e achar que você é um missionário, uma missionária, e sair por aí fazendo as coisas, não está debaixo de liderança de ninguém, não respeita ninguém, não está em igreja nenhuma. Você abre o teu olho. Porque os apóstolos, eles são a base junto com Cristo para nós. E antes de eles serem enviados, eles foram ensinados. Tem gente que se envia. Né? O próprio Jesus falou assim, pastor, assim, ó. O próprio Jesus falou assim, gente, ó. Assim como o Pai me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Ele fala, eu vos envio. E aí Jesus fala para aqueles que ele enviou, fazei de discípulos. Ou seja, envie outras pessoas também. E tem gente que não é assim, não sabe esperar o tempo, quer ultrapassar as fases da vida dela com Deus, é desobediente, é insubordinado. Está fora do plano de Deus. Completamente fora. Ah, pastor, o meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. Se o meu negócio é com Deus, o meu negócio é com a palavra de Deus. E o que sai fora da palavra não é plano de Deus para mim. É coisa da minha cabeça. Eu não posso falar muito aqui, mas eu tive casos assim, bem próximos de pessoas que entraram para o lado do fanatismo. E a pessoa quando entra para o lado do fanatismo é complicado, irmãos.
A gente não morreu ainda para viver 100% o lado espiritual. A gente tem que estar no meio da ponte. Onde que a gente está? No meio da ponte. No meio. Lado direito. O que é o lado direito? Espiritual. Lado esquerdo? Riqueza e honra. Né? Se eu estou para cá, eu só vou falar das coisas da terra. Eu só confio nas coisas da terra. Eu me gabo por causa disso, eu me gabo por causa daquilo. Eu não entendo nada de lá, irmão. Eu estou apoiado no meu braço. Não dá certo isso. Está amarrado em nome de... E se eu fico para cá, irmãos, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu só quero ficar dentro da igreja. Não tem gente assim? Não tem? Então eu tenho que ser sóbrio. Eu tenho que ter a temperança, eu tenho que ficar no meio. E aí Deus vai falar comigo aqui. Eu vou conhecer as coisas aqui. Olha o que Jesus falou para Pedro, ó. Você conhece somente as coisas que são dos homens. Você precisa conhecer as coisas que são de Deus. Ele não falou que o Pedro estava errado. Ele falou que o Pedro estava incompleto. A gente tem que estar completo. Isso faz parte do que? Bem sei eu, os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, quando eu falo para você destruir o mundo, é o pecado. Olha o que diz a segunda, 1 João 2,15. Olha lá. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Tem gente que quer servir a dois deuses. Tem um monte de gente assim lá fora. Eu sou de Deus, mas eu desço na boquinha da garrafa. Eu sou de Deus, mas eu canto sofrência. Eu sou de Deus, ele é de Deus no padrão dele, no padrão da Bíblia não é não. No padrão dele. No padrão da Bíblia não é. Vai ter um monte de gente assim, que é de Deus, mas ainda ama o mundo e defende. Olha o que diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O próprio Deus falou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmão, nós fomos feitos criaturas, filhos de Deus, obra-primas do Senhor, para andarmos, ao plano de Deus, nas boas obras que antemão o Senhor já preparou para nós. Por que Jesus foi odiado? Porque ele ia na contramão do mundo. Por que os apóstolos foram odiados? Porque eles iam na contramão do mundo. Eles iam na contramão do mundo. Por isso que eles foram. Por que Jeremias foi preso? Porque ele foi na contramão do mundo. Por que Moisés, deram risada de Moisés, não, de Noé? Deram risada de Noé. Noé estava pregando tudo o que o mundo não acreditava. Tudo que o mundo não acreditava. Você quer ter um ministério, você quer lotar, fala o que o mundo quer ouvir. Fala o que o mundo quer ouvir, mas depois vai prestar conta diante de Deus. Porque a igreja não é para pregar o mundo. A igreja não é para relativizar a Bíblia. A igreja é para pregar o que Deus quer que seja pregado. Diga amém, Jesus. Que seja pregado. Olha o 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. Olha que isso forte. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora.
Irmão, quando fala de última hora, isso dá um temor no coração, sabe por quê? Porque a verdade é que o espírito do anticristo, ele ainda não se manifestou de fato, porque tem alguém que detém ele. Você sabe quem é? É a igreja. Na hora que a igreja for tirada, já está na última hora. Na hora que a igreja for tirada, aí você vai ver muita gente falando, por que eu não dei ouvido? Por que eu não cumpri o meu propósito? Por que eu fui desobediente? Por que eu fiz isso? Por que eu ouvi a palavra e eu ficava retrucando na minha mente? Não, mas não é bem assim, por causa disso, mas não é bem assim por causa daquilo. Gente, se alguém um dia entregou uma palavra para você, agradeça a Deus pela vida dessa pessoa e receba. Receba. Aí tá vendo, não me entende, é mais um que não me entende, tá vendo, ninguém me entende. É você que não entende o que Deus está falando com você. É você que nunca entendeu. Porque você é de bater no peito e falar, eu sou, eu fiz, eu faço, eu sou, eu fiz, eu faço, eu sou, eu fiz, eu faço. Misericórdia, o Davi não falava assim não. Quem sou eu perto de Davi? Quem é você perto de Davi? Davi não falava isso não, Davi falava assim, ó, quem sou eu? E quem é o meu povo? Para oferecer tão grande coisa ao Senhor. Pois da mão dele eu recebi, e da mão dele eu retribuí. Se Deus tirar o fôlego de vida da gente, irmão, acabou. Se Deus falar, secou o celeiro, secou o celeiro. Secou a plantação, secou a plantação. Agora, se Deus falar, vai brotar trigo do nada, você pode ter certeza que vai brotar trigo do nada. E você vai ser tão abençoado, mas não para você bater no peito e falar que faz o que fez, o que deixou de fazer. Mas para você fazer o que é obrigação sua. Irmão, santidade não é uma coisa que a pessoa tem que... Vamos supor, se uma pessoa é santificada, ela não tem que receber aplauso de ninguém. Se uma pessoa faz alguma coisa na igreja ou para alguém, ela não tem que receber aplauso, ela não tem que querer receber aplauso de ninguém, irmão. Porque é obrigação nossa. É obrigação nossa. A nossa obrigação é fazer o que a Bíblia mandou fazer. Amém, Jesus? E quem é abençoado com isso? Nós mesmos. Né, Rafael? Nós mesmos. A última hora, olha o 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ele está dizendo assim, olha só, quem cumpre o propósito de Deus, que ouve a palavra e que obedece, eles permanecem. Eles permanecem. Mas quando não, é porque não eram, nunca foram. E se não se converterem, nunca serão. Nunca serão. Deus tem um propósito com a gente. Deus tem um propósito conosco. Estamos de passagem. Temos um propósito. Temos um plano. Alguns já sabem, outros não. A executar, a realizar. E isso para a glória de Deus. Primeira coisa que temos que fazer é o quê? Destruir Jericó. Segunda coisa, na nossa passagem em Jericó, procurar não se contaminar. Aprendemos terça-feira. O povo se contaminou pegando o que Deus disse que não era para pegar. Fazendo o que Deus disse que não era para fazer. Escondido. O que a gente faz escondido, o que não for revelado aqui, vai ser revelado no dia do juízo. Aquilo que é feito debaixo da cama vai ser apregoado no telhado. Você sabia que quando Jesus voltar, tem gente que vai ficar com ódio dele? Mas com muito ódio dos céus. Tem gente que vai se voltar contra Deus.
Vai ter uma batalha de Gog e Magog, irmão, quando Satanás for solto, ele vai pegar todo esse povo revoltado para ir contra Deus. O povo vai blasfemar contra os céus e adorar a besta. Sabe por quê? Porque a besta, aquela besta da besta, ela vai pregar na cabeça das pessoas que Deus foi mal porque deixou elas aqui. Agora, vê se essa besta já não está falando na cabeça de muita gente. Tá ou não tá? Vê se essa besta já não está falando. Vê se os filhotinhos dela já não estão falando na cabeça de muita gente aqui, nessa terra. A ponto de pessoas estarem declaradamente se voltando já contra Deus. Você que é de bem, você fala assim, pastor, mas como é que pode a pessoa se voltar contra Deus? Será? Quando você mede a pessoa pelo que você é, você fala, não, não é possível isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É a mesma coisa que acontece às vezes numa igreja. A mesma coisa. Aquela pessoa ficou, porque sabe que ficou. Jesus não levou, mas Jesus avisou para ele. Estou voltando, sim, direita. Coloca a sua casa em ordem. Ah, eu vou levar a vida do mesmo jeito aí, me prostituindo, fazendo tudo que não tem que fazer. Não vou me arrepender, não quero compromisso com Deus. Aí fica. É a mesma coisa, a pessoa que está no erro, 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 está no erro. Aí vem a disciplina. Aí vem o espírito da besta na mente dele, na mente dela. Aí fala, não tem amor nesse lugar. Não tem amor na vida. Os irmãos não me amam. Teve um irmão, irmãos, foi lá em Santo André, esse irmão. O cara aprontou, aí veio à tona. Aprontou, mas é coisa séria mesmo, veio à tona. Aí a igreja ficou sabendo de tudo. Aí ele chegou em mim assim e falou assim, pastor, fulano está falando de mim, o ciclano está falando de mim, Beltrano está falando de mim. Sabe o que eu falei para ele? Olha o que eu falei para ele. Se você não tivesse feito, ninguém estava falando de você. Está certo ou está errado? Hã? É igual a mulher. Mulher vai, o marido faz vasectomia, a mulher vai, trai o marido e engravida. Campo Grande inteiro fica sabendo que a mulher engravidou, sei lá, alguma coisa assim. Ai, pastor, estão falando de mim. Fazer o quê, né? Você queria o quê? A misericórdia do ser humano é cruel, filho. Você tinha que ter pensado antes. Você está colhendo o que você plantou. Agora, você não foi macho para fazer? Não foi fêmea para fazer? Fui. Então, seja fêmea para superar também. Seja macho para superar. Aí a pessoa fala o quê? Não tem amor. Aí a besta vem na mente. A besta vem na mente e joga contra. Mas, na verdade, o resultado de tudo aquilo foi da pessoa. Foi de quem? Consequência foi de quem? Da pessoa. Então, essa pessoa fala, errei, acabou, vou orar a Deus, Deus vai me levantar e estou nem aí. Se preocupa, irmão, vou falar uma coisa para você, é ruim de eu ficar me preocupando hoje em dia com o que os outros falam, viu? Porque geralmente quem fala de você não vai pagar sua conta, não. Quando você precisou de alguma coisa, nunca foram perguntar alguma coisa para você, não. Se está precisando de alguma coisa, não. Para falar aparece um monte, mas para te ajudar aparece meia dúzia só. E olha lá, meia dúzia é muito, hein? Fica preocupado com os outros que falam de você. Você tem que ficar preocupado com o que Deus pensa de você. Porque se você fizer a vontade de Deus, irmão, o que os outros falam não importa. Importa é quando você deita ali, ó, a sua cabeça no seu travesseiro ali, ó, e você dorme a noite todinha que Deus dá. Aí você acorda, o seu inimigo já acorda pensando em você. E você está lá pensando em Deus. Está lá pensando no Senhor. O que eu vou fazer hoje para agradar meu Deus? O que eu vou fazer hoje no reino do Senhor? Eu quero cumprir o meu propósito. Senhor, não me deixe tocar nada de Jericó. Se eu toquei, Deus me perdoa. Eu venho na tua presença, o Senhor é meu advogado. E vai falando com Deus, vai seguindo a vida com Deus. Outra coisa, irmão, na nossa passagem, cumprindo o nosso propósito, o que a gente tem que aprender?
Lá em Mateus capítulo 4, vai lá coloca Mateus capítulo 4, no versículo 8. Olha o que aconteceu com Jesus em Jericó. Olha só. Aleluia. Olha lá. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Sabe onde é esse monte? Jericó. Jericó significa o quê? O mundo. Nós estamos no mundo de passagem. Jesus passou por Jericó. E o que aconteceu em Jericó? Vamos ver? E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha lá. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus sempre disse? O meu reino não é deste mundo. Irmão, o seu reino não é? O que nós vimos lá? Não ame o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se Jesus amasse o mundo, Jesus se corromperia ali. Você está vendo onde muito cristão tropeça? Onde muito filho de Deus tropeça? Irmão, estão passando nesse mundo. Qual que é o plano de Deus? Eu sei, bem sei o plano que eu tenho para você. O plano que eu tenho para você é que quando o diabo colocar uma bandeja na tua frente, rejeita sem chorar. Rejeita sem tocar trombeta. Rejeita porque você sabe que não é plano de Deus para você. O plano de Deus para você talvez seja você sofrer no meio do povo hebreu, como Moisés fez. E Moisés não ficou olhando para trás. Quem olhava para trás era o povo dele. Moisés não ficou olhando para o Egito. No meio do povo dele é que o povo dizia: "Ô Moisés!" Murmuravam contra Moisés e contra Deus, não era? Mas o Moisés não falava contra Deus. Você renunciou a qualquer coisa por amor do Evangelho, por amor de Jesus, você não precisa ficar tocando trombeta. Você fez o certo. Você fez o que deveria ter. Acabou. Você fez o que deveria ser feito. Você não precisa do aplauso de ninguém. Você só fez a sua obrigação. Você só fez o certo. E quem vai te recompensar é Deus. Se você não estiver olhando para trás. Porque às vezes você saiu do Egito. Mas o Egito não saiu de você. Você deixou coisa para trás. Mas aquilo que você deixou para trás é tão presente dentro de você hoje, como se você não tivesse deixado. E se você não matar isso dentro de você, você vai voltar para lá. E a culpa não vai ser de ninguém não, vai ser sua. Porque a decisão não é dos outros. A decisão é sua. Que palavra séria hoje, irmãos. Deus não tem plano para você voltar para o Egito, não. Deus não tem plano para você voltar para trás, não. Deus tem plano para você passar o Jordão. Você continuar. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Se você amar o mundo, aquilo que no mundo há, você vai se prostrar. Você vai passar por Jericó, o deserto vai te pegar. O monte vai te pegar. Você vai encher os olhos e vai cair. Mas isso não é plano de Deus para você, não. O plano de Deus para você é esse, ó. Continue. Então disse-lhe Jesus, ele é o meu mestre, ele é o seu mestre. Amém? O que ele disse? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Isso é plano de Deus para mim e para você. Só a Ele servirás. Aí olha só, nós não amamos o mundo, nem tudo que no mundo há, porém, nós precisamos viver, correto? Precisamos viver. Nossa passagem de Jericó
Nós temos que passar com dignidade. Deus vai prosperando o nosso caminho. Ele faz voto pela nossa prosperidade para a gente ter a saúde. Olha o versículo seguinte. Então o diabo o deixa. Na hora que você deixa o mundo, o diabo te deixa também. Porque se você não deixar o mundo, ele vai estar sempre trabalhando em cima daquele ponto que ainda te prende. Quando você adora a Deus, adorar não é só cantar não. Adorar é se render, é se prostrar, é se submeter. Quando você faz esse tipo de culto diário para Deus, olha só o que diz, o diabo deixa. E eis que chegaram quem? Os anjos. Serviram Jesus onde? Em Jericó. Os anjos estão aqui, irmãos. Eles são ministradores de bênçãos. Estamos de passagem, vencendo as tentações, e os anjos vêm e nos servem. Vem e nos abençoa. Outra coisa que devemos fazer, mas duas coisas eu devo fazer em Jericó, passando nesse mundo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Olha só. Olha o que Deus quer que nós viemos participar. Olha o que Deus tem para nós nessa passagem. Nessa passagem. Não é só renúncia não, Ele tem muita coisa para nós. Olha só. Aqui segundo livro dos Reis, capítulo 2. Eu falei, capítulo 2, versículo 19. Isso. Capítulo 2. E aos homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são o que, pessoal? Más. E a terra? Estéril. Talvez seja a vida de muita gente nessa Jericó. Água amarga e terra estéril. Não está produzindo nada. Porém, olha o que diz aqui, ó. Olha o que Eliseu fez por nós. E ele disse: trazei-me um prato novo. E ponde nele o que? Sal. O que eu sou, o que você é? Nós somos o sal. Deus nos deitou nessa terra para mudar essa situação. Então a nossa passagem nessa terra é para influenciar, e não para ser influenciado. É para mudar a situação, e não para se adequar ao mundo. Amém, Jesus? Olha só. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a essas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Continue. E ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje. Se você ler esse versículo amanhã, você vai falar o quê? Até o dia de hoje. Aí se você ler depois da manhã, você vai falar o quê? Até o dia de hoje. Daqui 100 anos. Pois é. O que nós temos em Jericó? Nós temos algo que nós não tínhamos. Não existia a palavra. Não existia a água purificada. Agora existe a água purificada. Ele é o nosso rio. A revelação da palavra, gente. Antes era água amarga. Era terra estéril. Agora é água purificada. É água que vem para nos limpar. É água que vem para nos lavar. Ou seja, passe por Jericó em comunhão com a Bíblia. Passe por Jericó em comunhão com a palavra. Passe por Jericó bebendo da água purificada. A água que vai fazer dentro de você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Passe por Jericó bebendo dessa água, se importando com essa água, lendo essa água, bebendo todo dia. Tem gente que é ruim para beber água, não tem? Mesmo assim, fala para um médico assim: eu não gosto de beber água, eu não bebo muita água. O que ele fala para você? Você não bebeu muito, se você não bebeu o suficiente, pode ter problema. Não é isso? Tem que beber, irmão, tem que beber. Ó, assim como a corça anseia por... Você sabe que a corça, ela não bebe muito, né? Ela vai lá e bebe só um pouquinho. Mas ela está sempre bebendo. Né? Ela está sempre bebendo, sempre bebendo. E você sabe que se ela parar de beber, o que acontece com ela? Ela exala um cheiro. Ela exala um cheiro que atrai um predador. Eu vou falar de novo, vamos ver se você pega essa. Irmão, se nós pararmos de bebermos essa água, a gente começa a exalar um cheiro que atrai o predador. Você pode ver
Se a gente parar de ter contato com a Bíblia, a gente passa uma semana, 2, 3, um mês sem ler a Bíblia, você esquece o que você aprendeu. Vai se dar uma amnésia espiritual em você. Você pode prestar atenção. Você quer ver uma coisa? Pega esse vídeo aí que está acontecendo agora, e amanhã você pega ele e bebe mais um pouquinho dele amanhã. Você fala assim, nossa, ele falou isso, eu nem vi. Bebe um pouquinho depois. Nossa, só isso aqui eu também não vi não. Até onde a gente falou assim, pastor, o senhor pregou a mensagem semana passada que foi forte, viu? Eu fui depois, eu escutei um pouquinho, depois escutei depois um pouquinho, depois escutei mais um pouquinho, eu fui escutando mais um pouquinho. Você vai exalar o perfume de Cristo, não o cheiro que atrai o predador. Você vai exalar o perfume de Cristo. E não o cheiro que atrai o predador. Então, assim como a costa ansia por água, aquela água faz tão bem para ela que o predador não sente o cheiro dela. O diabo, você sabe que o diabo ele vai pelo cheiro? Você sabia disso? Quem sabia disso? Ele sente cheiro. E quando você está no perfume de Cristo, ele fala que você está fedido. É. Um dia eu vi um pastor fazendo uma libertação, o demônio, você está fedido, sai daqui que você está fedido. Aí quem não entende nada, né, irmão, quem é carnal, fala assim, nossa, acho que o pastor não tomou banho hoje. O pastor não tomou banho, até o demônio não aguentou ficar perto do pastor. Aí sai falando por aí, ó, fui numa igreja que o demônio cheirou o pastor, falou que estava na caatinga só. Não é? É um cheiro espiritual. Se nós começarmos a orar dentro de casa, sabe o que vai acontecer? O perfume de Cristo começa a entrar dentro de casa. Você sabe que a pastora Maria José que me batizou, ela começou a orar dentro de casa às 3 horas da manhã. Ela começou a apresentar o filho que se levantava contra a irmã que se levantava contra ele, apresentar o marido que não queria saber de Deus de jeito nenhum. E ela falou, Senhor, eu vou orar. Eu vou ler a sua Bíblia toda madrugada e vou orar pela minha casa. E ela ia orar, começou a 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 orar. Irmão, sabe o que aconteceu? Teve uma noite que ela estava orando de madrugada, quando ela viu, o filho dela ajoelhou do lado dela. A filha dela ajoelhou do lado dela e o marido dela ajoelhou do lado dela. O perfume de Cristo entrou naquela casa. O perfume. Irmão, basta o cristão ser natural para o cristão perder. A gente precisa ter o hábito de beber dessa água. Diga amém, Jesus? Até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então, o que tinha em Jericó? A fonte de Eliseu. Ela não existia. Eliseu foi, mudou aquela situação, tornou potável aquelas águas. Irmão, nós temos água potável hoje. Vamos passar, irmão, nessa passagem de Deus na nossa vida, bebendo essa água. Não vamos nos ausentar da presença de Deus. Não vamos permitir, irmãos, que o nosso natural nos afaste de Deus. Não vamos estar sempre em contato com Deus, porque essa palavra que Deus vai mandar vai fazer você entender o seu propósito. E para terminar, irmãos, Lucas capítulo 19, ali fala que Jesus entrando em Jericó, ele ia passando, e tinha uma multidão com ele, e um homem, irmãos, chamado Zaqueu, ele viu uma figueira. Então o que tinha em Jericó? Uma figueira. O Zaqueu, ele viu uma figueira. O Zaqueu viu aquela multidão e falou assim, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, o que eu faço para ver Jesus? Aí ele viu que Jesus ia passar por ali. Ele vai na frente e sobe na figueira. Olha o esforço que ele teve. Olha o que ele fez mais do que os outros. Ele se esforçou, ele teve vontade, ele teve sede, ele queria ver Jesus. Ele sobe na figueira, porque Jesus ia passar por ali. Irmãos, eu posso falar um local onde Jesus vai passar, domingo, e o horário? Posso falar? 13 de maio, um dos locais, né? Um dos lugares. 13 de maio, 669. Ele vai passar às 9 horas da manhã e vai passar às 7 da noite. Ou você tem alguma dúvida disso? Não, porque a Bíblia fala, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ele vai estar o quê? Presente. Se a pessoa tem vontade de ir,
ver Jesus, o que ela vai fazer? Ela vai chegar antes. Com vontade, com desejo, não por obrigação. Prazer. Não porque ele acha que vai fazer alguma coisa para aquele lugar. Mas ele sabe que ele vai ali para adorar o Deus que deu a vida para ele. Aleluia! O Deus que deu a vida para ele. Glória a Deus! Aí ele chega lá, sobe na figueira. Jesus está passando, ele achando que Jesus não está vendo ele, né? Jesus passa, aí Jesus para embaixo da figueira. Essa figueira é a igreja, irmão. Você quer ver como essa figura é a igreja? Jesus falou para Natanael assim, ó: eis aí um verdadeiro israelita. Esse que eu te vi debaixo da figueira. Sabe o que Natanael fazia debaixo da figueira? Estudava as leis. Aprendia debaixo da figueira. E ele fala: vem após mim, me segue. Porque você vai ver o anjo subindo e descendo, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Me segue. Irmãos, o que tem gente pregando contra a figueira, o que tem gente pregando contra a igreja, o que tem gente pregando contra templo físico, não é brincadeira. Por quê? Porque o diabo não quer que você esteja onde Jesus vai passar. Ele quer que você esteja na Netflix, somente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas novelas da Globo, porque lá Jesus não vai passar, não. E tem umas coisas que passam lá parecido com Jesus, mas não traz salvação não, só traz contenda, só traz confusão. E está o crente lá se alimentando. Ah, eu não sabia disso. E daqui a pouco está contra a figueira. Daqui a pouco não vai mais na figueira. E foi na figueira que Jesus passou e falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Agora Zaqueu desce da figueira e leva Jesus para onde? Irmãos, se você sair daqui com um pouquinho daquilo que foi ensinado para você, você está levando Jesus para a sua casa. E sabe o que é Jesus na sua casa? É alguém que vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. E sabe o que pode acontecer na sua casa? A salvação pode chegar na sua casa. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque quando eu entendo o meu propósito, quando Deus revela o meu propósito, eu entendo que na minha passagem nesse mundo, eu não posso passar sem subir na figueira. Eu não posso passar sem me esforçar para buscar Deus. Eu não posso achar que eu vou sair da minha casa, eu vou pegar um Uber, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um ônibus, eu vou chegar até mais tarde, eu vou gastar o meu dinheiro, ou eu vou a pé, e que isso é custoso para mim, ou não vale a pena, porque vale a pena. Toda vez que eu subo na figueira, vale a pena. Toda vez que eu vou na figueira com sono, ouvir a palavra de Deus, vale a pena. Toda vez que eu vou cansado, vale a pena. Toda vez que eu vou e quando eu saio, eu perco o ônibus, valeu a pena. Toda vez que eu vou e coloquei o meu dinheiro ali, seja no Uber, seja no que for, gasolina, vale a pena. O que não vale a pena é gastar dinheiro naquilo que não é pão. Mas quando eu invisto na minha vida espiritual, vale a pena. Quem passa por Jericó, quem passa por esse mundo e não dá atenção para aquele que vai passar em determinados lugares, levando a palavra, levando salvação, e ainda assim, irmãos, ele vai passar, e quando ele passar, ele ainda vai falar assim, ó, ô fulano, e você vai fazer assim, fulano? Acho que é o outro, não, é você mesmo, hoje é o seu dia, eu vou com você para a sua casa, eu vou com você para a sua casa, me leva até sua mulher, me leva até seu pai, me leva até a sua mãe, me leva até a sua empresa, porque eu vou salvar, eu vou chegar lá, a minha presença lá já vai ser o suficiente para você fazer o conserto que tem que ser feito.
Para você reconhecer o que tem que ser reconhecido. E eu vou entrar ali. Eu vou entrar, eu não estou nem aí que vão falar de mim, Jesus fala. Sabe por quê? Que quando Jesus estava na casa de um pecador, você sabe o que falaram dele? Como é que pode sentar e entrar na casa de um pecador? Ele não estava nem aí, irmãos. Estava nem aí. Porque estavam falando dele. Depois eles viram o resultado. O que nós estamos fazendo na nossa passagem nessa terra? Qual tem sido o nosso foco? Qual tem sido o nosso alvo? Você sabe por que muita gente está depressiva? Sabe por que muita gente está passando luta? Porque não está cumprindo o seu propósito. Porque quando a gente cumpre um propósito, o propósito de Deus nunca vai ser egoísta. O propósito de Deus é assim: Ele escolhe um indivíduo, visando o coletivo. Tudo que você pedir em meu nome, segundo a minha vontade, eu farei. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Busque a mim, Jesus está dizendo. Eu vou te revelar tudo. Você não vai viver nesse mundo sem direção, sem luz, sem entendimento. Você vai viver com entendimento. Você vai jogar por terra toda Jericó. Você vai tomar cuidado para não se contaminar. E se acontecer, você tem um advogado. Vai diante de Deus, pede perdão, que Ele te justifica, que Ele te purifica, que Ele te perdoa. E Ele te purifica de toda a injustiça. Você vai passar por Jericó adorando a Deus, se submetendo a Deus. E por você não amar o mundo, tudo que o mundo há, e tudo que há no mundo, o que o diabo oferecer para você lá fora, não vai nem mexer com você. Porque Deus é o seu maior tesouro. Porque assim como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, você vai entender que o seu também não é. Aleluia! Mas mesmo assim, o Senhor vem, por você adorar Ele, servir a Ele, Deus manda o anjo dEle, a provisão dEle, as bênçãos dEle, para te servir nesse deserto, para te abençoar nesse deserto, para fazer você sempre ser exaltado e vencedor nesse deserto, como Ele exaltou o Filho dEle. Ele não vai deixar você desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai lhe abençoar. Você vai ser sustentado pelos céus. Por mais que muitos vão achar que é uma coisa natural que está acontecendo, você vai saber que aquilo veio dos céus. Você vai saber muito bem que aquilo veio dos céus, que aquilo veio do Senhor. Você vai saber a água que você tem que escolher para beber. Você vai estar em contato com a água purificadora, com a palavra de Deus. E você vai saber muito bem que todo esforço que você faz na casa de Deus, para beber dessa água, vai haver uma recompensa. Porque todo trabalho no Senhor não é vão. E quem sabe hoje não é o dia que Jesus está dizendo assim: ô fulano, hoje eu vou lá na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. Me leva para sua casa, fulano. Puxa vida. Me leva para sua casa. Ô irmão, o que é para Deus, irmãos? Mudar a nossa sorte. O que é para Deus? Agora, por que a sorte de Zaqueu foi mudada, pastora? Porque ele reconheceu quem ele era. A salvação chegou a essa casa. Pega essa palavra para você. Mensagem de hoje. Eu preciso entender o plano de Deus para mim, para eu cumprir o meu propósito. Está aí revelado o propósito de Deus. Siga em frente, que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida.